Capítulo único da organização da Justiça Militar em tempo de guerra. Artigo 89. Na vigência do estado de guerra, são órgãos da Justiça Militar junto às forças em operações. Inciso 1. Os Conselhos Superiores de Justiça Militar. Inciso 2. Os Conselhos de Justiça Militar. Inciso 3. Os Juízes Federais da Justiça Militar. Artigo 90. Compete aos órgãos referidos no artigo anterior o processo e julgamento dos crimes praticados em teatro de operações militares ou em território estrangeiro militarmente ocupados por forças brasileiras, ressalvado o disposto em tratados e convenções internacionais. Parágrafo único. O agente é considerado em operações militares desde o momento de seu deslocamento para o teatro de operações ou para o território estrangeiro ocupado. Artigo 91. O Conselho Superior de Justiça Militar é órgão de segunda instância e compõe-se de 2 oficiais generais de carreira ou da reserva convocados e um juiz federal da Justiça Militar nomeados pelo Presidente da República. Parágrafo único. A presidência do Conselho Superior da Justiça Militar é exercida pelo Juiz Federal da Justiça Militar. Artigo 92. Junto a cada Conselho Superior de Justiça funcionarão um procurador e um defensor público, nomeados pelo Presidente da República, dentre os membros do Ministério Público da União, junto à Justiça Militar e da Defensoria Pública da União, respectivamente. Parágrafo único. O presidente do Conselho Superior da Justiça Militar requisitará ao Ministro de Estado da Defesa o pessoal necessário ao serviço de secretaria e designará o secretário, preferencialmente bacharel em Direito. Artigo 93. O Conselho de Justiça compõe-se de um juiz federal da Justiça Militar ou juiz federal substituto da Justiça Militar e de 2 oficiais de posto superior ou igual ao do acusado, observado na última hipótese o princípio da antiguidade de posto. Parágrafo 1º. O Conselho de Justiça de que trata este artigo será constituído para cada processo e dissolvido após o término do julgamento, cabendo a presidência ao juiz federal da Justiça Militar. Parágrafo 2º. Os oficiais da Marinha, do Exército e da Aeronáutica serão julgados, quando possível, por juízes militares da respectiva força. Artigo 94. Haverá, no teatro de operações, tantas auditorias quantas forem necessárias. Parágrafo 1º. A auditoria será composta de um juiz federal da Justiça Militar, um procurador, um defensor público, um secretário e auxiliares necessários, com a possibilidade de 2 últimas funções serem exercidas por praças graduadas. Parágrafo 2º. Um dos auxiliares de que trata o parágrafo 1º deste artigo exercerá, por designação do juiz federal da Justiça Militar, a função de oficial de justiça. Artigo 95. Compete ao Conselho Superior de Justiça, inciso 1, processar e julgar originariamente os oficiais generais. Inciso 2, julgar as apelações interpostas das sentenças proferidas pelos Conselhos de Justiça e juízes federais da Justiça Militar. Inciso 3, julgar os embargos opostos às decisões proferidas nos processos de sua competência originária. Parágrafo único. O comandante do teatro de operações responderá a processo perante o Superior Tribunal Militar, condicionada à instauração da ação penal à requisição do Presidente da República. Artigo 96. Compete ao Conselho de Justiça. Inciso 1. O julgamento dos oficiais até o posto de coronel, inclusive. Inciso 2. Decidir sobre arquivamento de inquérito e instauração de processo, nos casos de violência praticada contra inferior
para compeli-lo ao cumprimento do dever legal ou em repulsa à agressão. Artigo 97. Compete ao juiz federal da Justiça Militar. Inciso 1. Presidir a instrução criminal dos processos em que foram réus praças civis ou oficiais, até o posto de capitão de mar e guerra ou coronel, inclusive. Inciso 2. Julgar as praças e os civis. Parte 4. Das disposições gerais, transitórias e finais. Capítulo 1. Das disposições gerais. Artigo 98. No exercício de suas funções na Justiça Militar, há recíproca independência entre os membros da magistratura, do Ministério Público e da Defesa. Artigo 99. Os magistrados, os representantes do Ministério Público, os defensores, o secretário do Tribunal Pleno, o diretor da Secretaria, o oficial de justiça avaliador e outros servidores usarão nas sessões e audiências o vestuário e insígnias estabelecidos em lei ou no regimento interno do Tribunal. Artigo 100. Aplica-se o disposto no artigo 61 desta lei aos representantes do Ministério Público, advogados e servidores da Justiça Militar, observada, quanto a estes, a exceção prevista no regime jurídico único dos servidores públicos civis da União. Artigo 101. Nos atos de seu ofício estão investidos de fé pública o secretário do Tribunal Pleno, os diretores de secretaria, os oficiais de justiça avaliadores e bem assim o diretor-geral do tribunal e aqueles que realizem atividades processuais nos autos de recursos ou processos de competência originária. Capítulo 2. Das disposições transitórias e finais. Artigo 102. As auditorias da Justiça Militar têm por sede as da primeira circunscrição judiciária militar, a cidade do Rio de Janeiro, as da segunda, a cidade de São Paulo, as da terceira, respectivamente, a cidade de Porto Alegre, Bagé e Santa Maria, a da quarta, a cidade de Juiz de Fora, a da quinta, a cidade de Curitiba, a da sexta, a cidade de Salvador, a da sétima, a cidade de Recife, a da oitava, a cidade de Belém, a da nona, a cidade de Campo Grande, a décima, a cidade de Fortaleza, a 11ª, a cidade de Brasília, a 12ª, a cidade de Manaus. Parágrafo único. A instalação da segunda auditoria da 11ª Circunscrição Judiciária Militar, a que se refere o artigo 11, alínea C, desta lei, que terá por sede a cidade de Brasília, fica condicionada à existência de recursos orçamentários específicos. Artigo 103. O atual quadro de defensores públicos da Justiça Militar da União permanecerá funcionalmente na forma da legislação anterior até que seja organizada a Defensoria Pública da União. Artigo 103-A. O cargo de juiz auditor corregedor fica transformado no cargo de juiz corregedor auxiliar. Artigo 104. Esta lei entra em vigor 60 dias após a sua publicação, revogadas as disposições em contrário, em especial o parágrafo 2º do artigo 470 do Código de Processo Penal Militar.